Eu quero aqui dar um destaque para o debate entre o Breno Altman e o Paulo Bilinski. Eu sei que a postura do Breno foi uma postura muito firme, a ponto do Bilinski levantar e sair. Eu nunca tinha visto isso, hein, gente? Eu já vi as pessoas perderem o debate. Aliás, a direita normalmente vem perdendo o debate público para a esquerda. Agora, levantar no meio do debate e ir embora desconcertado, que nem fez o Bilinski, foi a primeira vez. Passando aí um atestado de que sentiu, passando um atestado de que não é capaz de debater no nível do Breno Altman. Vamos ver o trechinho aqui? Vamos ver o trechinho clássico aqui, que já é um clássico, já nasceu como um clássico. Bora lá, vamos assistir. É o que eu fiz. E eu conheço meu avô e eu sei o que ele fez. E o meu pai, e o meu bisavô, e a minha família. Que eu conheço. Que você não sabe nada. 2 minutos, Breno. Quando o Bilinski chamou o interlocutor dele de burrão, dizendo que a divisão Galícia não era nazista, Bilinski mentiu. A divisão Galícia fazia parte das... Sério, o cara realmente quis sustentar que uma divisão da SS nazista não era uma divisão da SS nazista. Saca? Tudo porque ele fez uma história de vida baseada, entre outras coisas, no avô, né, da tal divisão, que teria sido morto pelos comunistas. E aí é lógico, né, gente? Assim, nós temos que lembrar que os comunistas são os algozes do fascismo do século XX. Nós devemos isso aos comunistas. Nós devemos aos comunistas a derrota do fascismo. Foram os comunistas que esmagaram o fascismo. Não adianta as pessoas quererem mudar a história com coisas absurdas, já amplamente desmentidas, como o Pacto Ribbentrop-Molotov, né, que é algo insignificante frente ao colaboracionismo do Ocidente, frente à expansão nazifascista. Coisas como o Land-Lease, que supostamente teria financiado a União Soviética na Segunda Guerra, sendo que isso não corresponde a nem 1% do esforço de guerra empreendido pela União Soviética, além de se tratar de empréstimos e não doações. A gente tem que levar em consideração quem de fato esmagou o nazifascismo, quem é que entregou a maior parte das vidas na luta contra os fascistas, quem que invadiu Berlim, quem que condenou Hitler à morte. É isso que nós temos que levar em consideração. Então, se é verdade que o tal avô do Bilinski era um oficial da divisão Galícia, ele era, né, um oficial nazista, que, se é verdade que foi morto por comunistas, bom, os comunistas estavam fazendo o seu trabalho, que é de matar os nazistas. Foi isso que os comunistas fizeram na Segunda Guerra. E não é razoável que hoje a gente tenha um deputado que faça campanha se orgulhando de um avô que serviu a uma divisão nazista. Não é razoável. Agora ele pode mentir isso para o seu público, que tem que ser muito ignorante a respeito da história, para não perceber que, obviamente, se trata de uma divisão nazista. E aí, ele não suportou ouvir o Breno Altman dizer para ele aquilo que é óbvio, aquilo que é flagrante. Vamos continuar, vamos assistir aqui o restinho. SS nazista. Quando ele disse que era uma divisão liderada por generais ucranianos, ele mentiu de novo. Os grandes generais da divisão Galícia foram Walter Schymann, que era um austríaco, general das SS, e Fritz Freytag, um alemão, também general das SS. A divisão Galícia foi condenada pelo Tribunal de Nuremberg como uma unidade responsável por crimes de guerra. Ela não lutou só na Ucrânia, Rodrigo. Ela combateu ao lado dos nazistas na Eslováquia, na Iugoslávia e na Áustria. E eu vou contar uma outra historinha aqui em 1 minuto, porque diz respeito à minha família. A divisão Galícia foi responsável
por um dos maiores crimes de guerra que aconteceram numa cidade polonesa, que quando começa a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invade a União Soviética, essa cidade estava em território ucraniano. Essa cidade se chama Ruta Piniaka. Essa cidade, em 28 de fevereiro de 1944, foi destruída pela Divisão Galícia. 1.000 civis foram mortos. Desses 1.000 civis, Bielinski 20 eram judeus. Um desses judeus mortos pela Divisão Galícia era minha tia-avó. A Divisão Galícia foi responsável por matar judeus. A Divisão Galícia foi responsável por matar civis. A Divisão Galícia respondia à máquina de extermínio do nazismo. A Divisão Galícia era uma máquina de matar a serviço de Hitler. Fico pensando, o que será que ele acha que podia ser a Divisão Galícia? Quem é que lutava contra os comunistas na Ucrânia de maneira organizada e institucionalizada durante a Segunda Guerra? Quem é que lutava, gente? Sabe, não precisa ser especialista em história, basta ter feito o ensino médio, vai. Dependendo de que tipo de aluno você é, basta ter feito o 9º ano do ensino fundamental para saber disso. Agora, o que me causa sempre um espanto é que os caras se orgulham desse tipo de coisa e ficam brabos quando são confrontados pela história. Por isso essa necessidade permanente que eles têm de mudar a história, de distorcer a história, de violentar a história, para esconder aquilo que na realidade eles se orgulham. Se orgulham. Tá cheio de vídeos do tal Bielinski se orgulhando publicamente do avô que serviu no destacamento Galícia. Se você jogar no Google o destacamento do avô do Bielinski, a primeira coisa que vai aparecer é justamente a descrição de se tratar de um bloco da SS nazista. É a primeira coisa que vai acontecer. No entanto, eles se orgulham. Então, eles têm sim que serem confrontados. Mesmo que, muitas vezes, eles recorram ao expediente do assédio jurídico simplesmente para tentar impedir as pessoas de difundir esse tipo de informação. Eles apostam na ignorância das pessoas. Eles apostam que as pessoas não fizeram a educação básica direito. Porque basta uma educação básica bem feita para saber exatamente do que se trata a divisão do suposto avô do Bielinski. Que é bom lembrar, é o cara que pegou o Guga Noblat pelo pescoço quando ele foi confrontado dentro da Câmara dos Deputados. Guga Noblat é um jornalista. Agora, esse mesmo cara se diz a favor da liberdade de expressão. Agora, experimenta questionar o caso da ex-namorada dele para ver se o processinho não vai cantar. Ninguém pode falar nada. A liberdade de expressão que essa turma defende é a liberdade de expressão deles. Eles não estão nem fudendo para a liberdade de expressão. Eles não estão nem fudendo para a lei, para a ordem, para a democracia. Eles têm o objetivo de eliminar a oposição. Eles falam abertamente em guerra do bem contra o mal. Coincidentemente, o mesmo discurso utilizado na Itália fascista e na Alemanha nazista. Completamente diferente do discurso que se entende como um discurso democrático, que convive com a oposição. Essa turma não quer conviver com a oposição. Essa turma quer eliminar a oposição do seu caminho. Seja pelo assédio jurídico, seja pelo inviabilizamento eleitoral, seja pela pressão econômica. Não importa. Desde que não haja oposição política, que eles possam continuar repetindo estes absurdos.
Por isso é importante o papel que o Breno se prestou. Porque eu sei que não é fácil ter estômago de ficar tete a tete com uma criatura tão baixa, tão rastejante. Capaz de dizer as coisas que ele diz. Disse para o Breno, diz frequentemente na Câmara dos Deputados. Mas eu acho que, para todo mundo que ainda não teve a sua mente lavada e que assistiu ao debate, foi algo de lavar a nossa alma. De dar aquela sensação de que, poxa, finalmente alguém botou esse cara no seu devido lugar. Finalmente alguém colocou ele de frente para as suas contradições e para a sua torpez. Foi isso que o Breno acabou fazendo.